Tudo bem com você? Vamos cultuar ao Senhor mais uma vez? Você lembra qual foi a última vez que você teve um sonho muito bom em que você realizava grandes feitos? Um sonho de adquirir um bem material, um sonho de reencontrar alguém que você tanto ama, um sonho em que há muito tempo você queria sentir isso. Lembra como é que foi? Pois é, vamos refletir hoje um pouquinho mais sobre um grande evento na vida do povo de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 85. Acompanhe comigo o texto que diz assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimistes a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caíam em insensatez, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça, baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Louvemos a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que conduz a nossa vida, a esse Deus que restaura a nossa sorte. Com o Inário do Novo Cântico 279. Hino do Inário Novo Cântico 279. Páscoa
Amém. Pause o vídeo agora e alguém da sua casa faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Amém. Oremos agora uma oração com o nosso irmão Robervan. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais uma noite, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos capacita a cada dia, Senhor, para te vir te adorar. E é neste momento, Senhor, que nós viemos te glorificar o teu santo nome. Porque sem ti nós não somos nada, Senhor. Porque sem ti nós não temos nem ar para respirar, ó Deus. Mas obrigado por esse simples momento, esses simples minutos, Senhor, em tua presença, para aprender cada vez mais de ti. Que a tua palavra seja gravada em nossos corações, Senhor. Que a nossa mente, Senhor, desfrute do teu poder. Que o nosso coração se encha de alegria, Senhor, a cada dia, a cada noite, para te agradecer e te adorar. Porque só temos a ti, Senhor, que está acima dos céus e da terra, ó Deus. Obrigado por cada segundo, Senhor, de nossas vidas. Obrigado por essa simples oração, Senhor, que o Senhor põe nos nossos corações. Por essas simples palavras que vêm em cravo em nossos corações para te adorar, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque sem ti nós não somos nada. E nesse momento, Senhor, nós só viemos te agradecer e te adorar. É que por isso que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Ouvi riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar. Nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Ouve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar. Nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair,
Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. La la la. La 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 la. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126. O texto que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos mais uma vez. Pai bendito, em nome de Jesus, nós suplicamos que neste momento o Senhor fale conosco, Pai. Que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra e que possamos, ó Deus, relembrar os Teus feitos maravilhosos em nossas vidas, ó Deus. E com isso, Senhor, fazer com que nós glorifiquemos ainda mais o Teu nome pelo que o Senhor tem feito, ó Pai, pelo que o Senhor fará, Senhor, em nossas vidas. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. No último domingo, nós vimos no Salmo 125 que devemos, diante de um mundo em desarmonia, apenas confiar em Deus. E que essa confiança firme no Senhor deve fazer com que vivamos uma vida mais coerente com o chamado do Senhor para as nossas vidas. E ainda que devemos ser sinceros sobre os nossos medos, mas também seguros em nossa confiança em Deus. Pois o Senhor fará com que lembremos de permanecer firmes nele diante das aflições. E mesmo que por algum tempo sejamos afligidos e ainda que trôpegos, tentados a cair nas armadilhas da impiedade, lembremos que tudo ao nosso redor está debaixo da poderosa mão do Senhor. Foi isso que nós vimos no Salmo 125, nos Salmos, dessa série dos Salmos de Romagem. Hoje veremos aqui, no Salmo 126, que este Salmo expressa algo de maravilhoso do que Deus fez, faz e fará pelo seu povo. Sendo assim, vejamos que devemos alegrar-nos profundamente com os feitos de Deus no passado, manter uma vida de oração e súplica no presente e nos alegrar quanto ao futuro, pois é certa a providência e o cuidado divino em nossas vidas. Ou seja, na estrutura maior aqui do Salmo, nós vamos aprender na primeira parte, do verso 1 ao verso de número 3, que essa alegria é plena,
que essa alegria é pela restauração passada. E a segunda parte, nós vamos ver do verso 5 e o verso 6, que essa alegria é pela restauração futura. E essas duas partes são entremeadas aí pela oração do versículo de número 4. Consegue enxergar isso assim de forma rápida, olhando para o Salmo, verso de 1 a 3, né? Uma alegria pela restauração passada. A segunda parte, do 5 ao 6, que essa alegria também é pela restauração futura. E no meio aqui, nós temos o Salmo número 4, que nos instrui quanto à oração, nesse movimento todo aqui que o Salmo fez. E é sobre isso que nós iremos falar, né? A alegria do peregrino. Refletindo aí sobre a caminhada do peregrino para a sua cidade, a Jerusalém, e a nossa caminhada como peregrinos aqui na terra, hoje, em direção à nossa Jerusalém celestial. Para isso, iremos analisar a primeira parte aqui, versos 1 e 2, e aprender que olhar para a alegria da restauração de Sião. Alegria da restauração de Sião. Verso de número 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Falando aqui de um contexto mais provável do Salmo, né? Que é o período em que o decreto do rei Ciro, lá pelos anos de 537 a.C., autorizou que alguns dos exilados, né, que estavam ali na famosíssima Babilônia, voltassem à sua amada casa em Jerusalém, voltassem para o seu santo lugar, para o lugar que eles amavam. O que podemos confirmar aqui, por exemplo, numa leitura mais profunda, no livro de Esdras, Neemias, não é? Que é todo aquele contexto de saída do cativeiro e chegada à sua casa, a Jerusalém. Não é? Então, daqui nós podemos ver que o êxtase que é descrito aqui como sonho, traz a beleza do ato de Deus na vida deles. Preste atenção, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, não é? Demonstra aqui algo que estava acontecendo, que eles ficaram meio perdidos. Então demonstra o êxtase, não é? Como eles estavam se sentindo. Esse sonho que há muito tempo povoava a mente deles, pela esperança de paz e pelas profecias anunciadas há tanto tempo a este respeito. O que antes era apenas um sonho, agora se tornou realidade. E todas as delícias e alegrias das tão sonhadas caminhadas em direção ao seu lar, do tão sonhado momento de rever as colinas, os montes que estão ali ao redor de Sião, como nós aprendemos no Salmo 125, de rever a sua casa, de rever a sua terra, de sentir o aroma do seu lugar. Pois não há nada melhor do que nos sentirmos em casa. Então era isso que estava acontecendo aqui. Antes, apenas um sonho. Agora, realidade. E eles declaram isso com muita energia, com muita alegria. Pois o verso 2 deixa isso claro. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Eles não só estavam alegres, como eles cantavam por esse motivo, pela saída do cativeiro. E daqui nós vamos aprender algumas coisas dessa primeira parte aqui. Que o que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia, como predita, por exemplo, em Jeremias, capítulo 25,
verso 12, ou no capítulo 29, verso 10. Se você quiser dar uma olhada lá depois, faça isso. A profecia anunciada, o que estava acontecendo ali. Não é? Sonhar, como ele apresenta aqui, traz a lume, traz à luz a ideia de algo maravilhoso. O Salmo nos ensina que não há lugar para ingratidão, pois lembramos o que Deus fez e nos sentimos alegres, felizes. Pois qual de nós nunca foi tentado a agir com menosprezo? Sabe como? Ao menosprezar o milagre de Deus, quando de alguma forma podemos explicar o acontecido. Já aconteceu isso com você? Quando acontece algo maravilhoso em sua vida, mas você fica pensando que, bom, sei lá, não foi um milagre, foi isso que aconteceu, foi aquilo que aconteceu, foi alguém que fez, foi o patrão que deu a promoção, foi alguém que conversou com fulano, foi meio que ao acaso, meio que sorte o que aconteceu comigo, tirando todos os méritos do Senhor. Tirando toda a glória do que o Senhor fez. E assim a gente desvia a glória que deveria ser dada a Deus. Eles estavam de boca aberta com o Senhor, com o que o Senhor estava fazendo. Aqui fica claro que não havia motivo algum para duvidar de que o milagre da libertação, da saída do cativeiro, era sim obras das mãos de Deus. E aprendemos ainda com essa primeira parte, que a grandiosidade do feito do Senhor deixa claro a profundidade incompreensível para nós da graça divina. Fica muito claro isso, irmãos. Mas nós precisamos lutar contra esse inimigo terrível, que é a incredulidade dos feitos do Senhor em nossas vidas. O verso de número 3 diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Primeiro aqui, ele mostra no finzinho do verso 2 o que as pessoas estavam vendo a seu respeito, a respeito deles. E essas pessoas olhavam para esse povo e diziam: olha que Deus incrível que eles têm, olha que Deus maravilhoso, que Deus grandioso que eles têm. E depois, o verso 3, mostra a sua perspectiva. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E aqui ele diz: por isso estamos alegres. O peregrino, irmãos, deve caminhar alegre. Pense comigo. Quantas vezes na caminhada a gente pensa em desistir, porque os problemas se avolumam? Quantas vezes a gente olha para as dificuldades se amontoando e a gente pensa em se entristecer, em desistir? Meu querido irmão, eu peço a você que relembre os atos do Senhor. E à luz do que nós vimos nessa primeira parte, entenda: quando o Senhor restaurou a sua sorte, quando o Senhor restaurou a minha sorte, é necessário entendermos que o Senhor restaurou a nossa vida. E por isso nós devemos caminhar alegre. Tiago, lá no capítulo 1, a partir do versículo 2, vai dizer assim: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produzirá perseverança. E a perseverança, tendo ação completa, vai te fazer o quê? Um crente mais maduro, um crente mais firme, um crente que entende que os calos adquiridos na caminhada servem para te tornar mais forte. Por isso, permaneça firme no seu Senhor e caminhe com alegria no seu Senhor. Chegamos então à segunda e última parte do Salmo 126.
que nós vamos aprender um pouco mais. Que hoje ainda, hoje, vivemos na Babilônia chamada o mundo caído, que eu e você estamos hoje vivendo. A gente não pode se esquecer disso. Mas não podemos reagir mais como nós podemos ver no Salmo 137. Enquanto o Salmo 126 aqui fala da saída do cativeiro, enquanto o Salmo traz uma perspectiva de alegria, olha o que o Salmo 137 vai nos mostrar a partir do verso 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Você consegue enxergar aqui outra perspectiva? Enquanto eles estavam lá no cativeiro, eles sentavam e choravam às margens do rio. O verso 2 do 137 diz: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos corações e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. A saudade da pátria, a saudade do seu lugar, a saudade de casa estava esmagando o seu coração. Não havia tristeza, os instrumentos foram pendurados, foram colocados de lado porque não havia alegria para celebrar, pois eles estavam cativos. Agora, a realidade é outra. Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Lembra que lá no verso 1 do 137 ele diz: chorávamos e lembrávamos de Sião. Agora ele entende que Deus restaurou a sua sorte. Sabe por que a gente não deve viver assim? Porque já recebemos a libertação dessas cadeias malditas. As correntes foram destruídas. Cristo já restaurou a sua sorte. E hoje apenas esperamos o seu retorno para dar cabo dessa nossa dor e sofrimento que nos leva à caminhada até a nossa casa. Quando Cristo voltar verdadeiramente, Ele vai nos conduzir a um lugar plano, espaçoso, de paz, gozo e alegria. Precisamos reagir, como no Salmo 126, o verso 1. Um sonho de louvor consciente ao Pai eterno. Um sonho de louvor consciente ao Pai eterno. Por isso, meus queridos irmãos, reaja. Não viva uma vida de tristeza. Não viva uma vida de desistência. E alegres com os feitos de Deus, precisamos avaliar a realidade à nossa volta e entender que nada pode ser comparado à libertação proporcionada por Ele. Nada. Pese, faça isso comigo agora. Reflita. Pois quando fazemos isso, os problemas se tornam menores. A dor é substituída por um louvor contagiante e que não pode ser contido dentro do peito e irrompe em alegria real e verdadeira, baseadas nos feitos do Senhor. Faça isso.
Reflita sobre tudo que você tem passado e compare a condenação eterna. Compare ao milagre realizado na cruz e pese na balança do coração e verás o quanto Deus tem feito, o quanto Deus tem sido maravilhoso em sua vida. Reflita, queridos, e olhe para os eventos à sua volta e você vai perceber que nada se compara aos feitos do Senhor. Continuamos aprendendo agora com o versículo 4. Mesmo alegre, ore ao Senhor. Mesmo alegre, ore ao Senhor. Pecadores que somos, nós tendemos a orar somente quando estamos desolados por algum motivo. Não é assim? Quando a gente está alegre, a gente quer cantar. Quando a gente está triste, a gente quer orar. Sendo que a Bíblia diz para a gente orar em todo tempo, em todos os momentos. Se está alegre, sim, cante louvores, exalte o nome do Senhor. Mas ore ao seu Senhor também. O salmista suplica aqui a Deus que traga uma restauração ainda maior. E ele usa a figura aqui de enchentes súbitas num deserto extremamente seco, na parte sul de Israel, chamado Neguebe. Preste atenção, verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Dessa forma, aprendemos com ele que a bênção repentina, com toda a sua força, traria alívio aos corações desertificados pela dor constante e profunda causada pela caminhada contínua do peregrino, que hoje na Babilônia, mas que almeja, que anseia a chegada aos montes de Sião, a chegada ao seu lar. E ter aquele sentimento novamente de estou em casa. A partir daqui, nós vamos ver uma transição aqui, iniciada por esse contraste apresentado entre as figuras do verso 4, enchentes caudalosas, né? E o árduo trabalho de quem semeia em meio às dificuldades. E que nos leva à parte final do Salmo, verso 5 e verso 6. Acompanhem comigo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O ambiente aqui, a ideia aqui é de júbilo após um grande período de dor e sofrimento. E chegamos aí à última parte, a terceira parte. A alegria reflete a certeza. Vivermos alegre em meio a essa loucura que nós estamos vivendo, vai refletir uma certeza em nossos corações, que muitas pessoas não vão conseguir explicar, mas que nós sabemos a origem, a fonte dessa alegria e certeza. Permanecer alegre é uma tarefa extremamente difícil. É claro que nós estamos nos referindo aqui a uma alegria fundamentada em Deus e em sua graça. E por isso, e só por isso, irmãos, só por esse motivo, nós já deveríamos viver diferente do que nós temos vivido, completamente diferente. Com a figura aqui da semeadura em tempos obscuros, podemos aprender que o tempo é nosso aliado e que mais cedo ou mais tarde receberemos os frutos da semeadura com lágrimas. E esses frutos, serão recebidos em meio a grande celebração. Em meio a grande celebração. Note como ele usa aí a figura: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós estamos vivendo, queridos, a plenitude dos tempos. Jesus inaugurou esse período em que nós estamos vivendo.
Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também completa o texto dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci a Babilônia. Nós já podemos avistar o ceifeiro divino se aprontando e colhendo os frutos do seu penoso trabalho. Assim como no início, aqui que nós vimos, no verso 1, o Salmo termina com uma alegria jubilosa. Preste bem atenção, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Há muita alegria envolvida aqui, há muita celebração, e há aqui ainda o galardão, os feixes, né? O resultado do que ele havia semeado. Pense comigo, irmãos, nós sabemos que é difícil permanecer alegre, mas eu peço a você, em nome de Jesus, que olhe para os feitos do Senhor, olhe para o Senhor Jesus Cristo e reflita sobre o que Ele já fez em sua vida, na promessa de estar contigo nesses momentos difíceis, na promessa de caminhar conosco, na promessa de enviar o Consolador que hoje habita em nós, que hoje intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então lute, se esforce para viver uma vida de louvor, uma vida de expressão de louvor e alegria ao Senhor pela sua vida, pela salvação em Cristo Jesus. Devemos nos alegrar profundamente com os feitos de Deus no passado, manter uma vida de oração e súplica no presente e nos alegrar quanto ao futuro. A cruz foi certamente o cumprimento de todas as promessas de libertação do cativeiro do pecado. Precisamos viver relembrando sempre o passado glorioso da cruz e seus efeitos para todas as épocas, para todas as épocas. Entenda, ainda que se levante outros círios, ainda que se levante outros líderes, e se levantaram no decorrer da história, e tem se levantado hoje, entenda, Deus está nos libertando do cativeiro. A ação de Cristo foi única, e os seus efeitos para a nossa vida já podemos sentir. Já podemos ter vislumbres dessa libertação. E que este plano perfeito será completo em breve. Os eventos mundiais já têm demonstrado isso. A dor e a violência aumentando. A falta de perspectiva. A falta de esperança. A falta de alegria real e verdadeira que não seja baseada em objetos, em realizações, em likes, em views. Pense comigo, o Senhor Jesus está voltando. Vamos aplicar aqui algumas verdades aqui para a nossa vida. Precisamos relembrar com frequência a grandiosidade da libertação do cativeiro babilônico. Ontem, hoje e sempre. Essa lembrança consciente deve nos trazer uma espécie de fórmula para viver. Lembramos, oramos, suplicamos a Deus, derramamos o nosso coração diante dele e continuamos com os olhos fixos no que ele ainda fará. Tendo na cruz um vislumbre do que está por vir. Tendo nela a base, o start, o início da plenitude dos tempos. Celebre hoje a libertação em Cristo Jesus. Ainda que não tenhamos chegado ao fim da jornada, celebre hoje o que Cristo fez. E substitua suas lágrimas de dor e desespero por gritos de alegria e louvor ao Criador e doador da vida hoje. Não espere dias bons para louvar ao seu Senhor. Louve ao Senhor em todo o tempo. Trazei
um novo cântico ao Senhor. Celebre o seu nome e você vai perceber o seu ser, a sua vida sendo preenchida pelo Senhor, pois assim Ele nos prometeu. Que Deus assim nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai bendito, em nome de Jesus, que alegres, ó Deus, louvamos o Teu nome, pelos feitos do passado, Senhor, que nos trazem uma certeza, ó Pai, de que o Senhor liberta o Seu povo. E a cruz, ó Deus, nos faz relembrar de que o Senhor liberta o Seu povo. E que a promessa da volta, do retorno do Cristo Jesus, nos faz lembrar de que o Senhor liberta o Seu povo. E em nome dEle, somente no nome dEle, que nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.